Então vamos nós, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento a Deus e vamos rogar a esse Pai de amor, de bondade, de misericórdia, que possa derramar sobre todos nós, sobre o nosso lar, envolvendo a todos nós, nesse elo de luz, de amor, de paz. Senhor, esteja conosco, auxilia-nos, Senhor, na nossa jornada. Permita, Pai misericordioso, que os espíritos sábios, prudentes, benevolentes, que os espíritos instrutores, orientadores, amigos e benfeitores, estejam conosco, Senhor, nos auxiliando, nos amparando, nos fortalecendo. Dá-nos, Senhor, a luz do entendimento, dá-nos a razão. Envolva-nos, Senhor, em seu amor. Que a sua paz, que o seu imenso amor se faça presente, Senhor, agora e para todo e todo sempre. Que assim seja. Tenho certeza que vocês serão bons médiuns, bons trabalhadores, que na minha época ninguém ensinava. Na minha época, a gente sentava na mesa e sentia as coisas. Sentia frio, sentia calor, sentia medo, sentia pânico, sentia de tudo. E todo mundo falava, é assim mesmo, é desse jeito mesmo, é desse jeito. É assim. Hoje, nós trabalhamos no sentido de informar mais, orientar mais. Porque quando nós conhecemos o caminho, nós temos facilidade de caminhar com ele. O desconhecido, ele é temeroso. Então, toda mediunidade conhecida, nós somos seguros para trabalhar. E isso é muito importante. Ter segurança mediúnica, ter o estudo, e nós vamos trabalhar com dedicação nesse trabalho, sabendo quais os erros, quais os acertos, qual a melhor forma de caminhar. Que nós tivermos dificuldade dos espíritos na nossa casa, mal-estar físico, dor de cabeça, preguiça, ociosidade, eu não quero fazer nada. Então, o médium deve procurar doutrinar esse espírito mental. Aí, se ele não for, que ele não quer te obedecer, você leva ele na casa espírita para que ele seja auxiliado no grupo de trabalho. Porque ali o doutrinador vai te ajudar a doutrinar, esclarecer a entidade, que será mais fácil para você. Terá mais doadores de fluido. Terá mais pessoas que vão te doar o sentimento de amor, carinho e respeito naquele local, que você vai fazer esse atendimento calmo, tranquilo e sereno. Quando nós estamos fora do centro espírita, nós temos que ter a prudência, a sabedoria, toda a nossa equipe de trabalho deve estar a posto, então o médium deve evocar a sua equipe para trabalhar corretamente. Então, a nossa aula hoje é como trabalhar com os fluidos na incorporação. Embora esse termo, todo mundo fala assim, não incorpora, ninguém entra no nosso, mas os fluidos incorporam. Nós sentimos no corpo, nós sentimos o perispírito, nós sentimos na alma. Então, é um fluido que incorpora, é como a chuva, é como uma neblina, que vai aos poucos filtrando e que nós recebemos esses impactos dos fluidos de qualquer outra criatura humana que ali esteja, nós vamos receber. Todo fluido é humano, quer para o bem ou para o mal. Então, todo espírito que chegará
próximo de nós, ele é humano. São os pensamentos humanos, são os desejos humanos. Todos eles. Porque não existe incorporação nos animais. Não existe. Os animais têm sensibilidade, mas é incompatível com o nosso perispírito. É o que registra. Então, sempre que tivermos uma incorporação, será a alma de um vivo ou um morto. Ou duas pessoas vivas, elas podem, a longa distância, passar um pensamento e uma vibração que o outro lá é capaz de registrar. Toda pessoa que ela tem essa capacidade, ela registra o pensamento a longa distância. Isso também pode acontecer. O fluido cósmico é inerte. Precisa da ação do pensamento para realizar qualquer coisa. Todo fluido cósmico é inerte. Ele não tem uma ação sozinha. Sempre haverá os espíritos superiores movimentando a energia cósmica. Sempre haverá os espíritos superiores, protetores do planeta Terra, trabalhando nesses sentimentos. Como nós estaremos sempre aqui na posição de encarnados, também registrando as ações mental dos humanos. Então, nós recebemos vibrações altamente positivas e altamente negativas. Quem realiza o trabalho é a mente e o desejo do médium. Se o médium, por ele desconhecer, ele sentar numa mesa mediúnica e ele ficar parado, com a mente parada, nada vai acontecer. Porque quem dirige o trabalho socorrista, quem evoca os espíritos, quem pede que ele seja auxiliado, amparado, modificado, elaborado, é o médium. Não existe um trabalho se não tiver o desejo e a vontade de um médium. É o médium que realiza 99% de uma manifestação mediúnica. Por que você está falando isso, Horaci? Estou falando o seguinte, porque se chegar um espírito no médium que ele não tem uma educação mediúnica, e ele falar assim, eu não vou embora, eu vou ficar aqui. O médium aceita aquela posição, e o doutrinador pode falar 15 minutos, 20 minutos, meia hora, e o médium inerte, parado, inútil. Ele não toma a postura para aconselhar, dirigir, dizer, ó, escuta o que ele está te falando. Escuta. Você está aqui para escutar. Ah, mas eu vou embora. Não, você não vai embora agora. Agora você vai ouvir. Você já está aqui mesmo, agora você vai ouvir. Porque o espírito inferior, o comando sempre será nosso. Por essa razão, a doutrina dos espíritos, ela fala muito na moral, na ética, nos bons costumes, porque é necessário que se faça o aprimoramento da evolução. Quanto mais moral tiver o médium, mais ele comanda as ordens inferiorizadas. É isso que nós temos que entender. Então, se eu tenho um espírito mau, maligno perto de mim, e esse médium for mau e maligno igual ele, nós temos duas ideias com o mesmo pensamento. Então, nenhum sobressai, os dois são idênticos. Mas um médium, que ele tem aquela postura, sua dignidade, tem o seu conhecimento, ele fala para o espírito, fica quieto, vai estudar, me obedece e ponto.
Ponto. Essa é a realidade de uma educação mediúnica. Não existe uma comunicação, uma reveria. Não existe isso. Isso daí trouxe traumas, medo. Por quê? O médium simplesmente deixava receber os espíritos na reveria, provando a entidade dos mortos, mas causava medo nas criaturas. As criaturas têm medo de morto. E aí, o morto fala do seu sofrimento, da sua miséria, a maioria das pessoas tem medo da situação do espírito. Mas, para nós espíritas, é uma comprovação da vida após a morte. Porque se o espírito falar para nós, eu estou no inferno, que ótimo! É tão bom conversar com alguém que veio do inferno. Como que está lá? Está tudo certo? Vocês estão rezando? Tem alguma ocupação? Tem algum centro espírita lá? Qual é a sua ocupação? O que você faz lá no inferno? Então, essa é a pesquisa. Quando nós, médios, compreendermos a pesquisa da vida após a morte, é isso que se comprova. Por que se fala que o espírito precisa evoluir, precisa ter moral, ética, bons costumes? Justamente porque após a morte ele estará bem, ele será feliz. É essa a importância de tudo isso. Então, analisar a qualidade dos fluidos, analisar o pensamento do espírito. A linguagem é universal para os vivos e os mortos. Tudo que o espírito pensa, você registra. Se você não registrar o pensamento do espírito, você vai sentir as emanações fluídicas dele. Então, se ele estiver sentindo dor cardíaca, você vai sentir. Se ele tiver dor de ouvido, você vai sentir. Se ele tiver dor de cabeça, você vai sentir. Dor no pé, dor nos rins, dor nas costas. Se ele estiver acamado, se ele está no chão, se ele está próximo de uma areia, o médium vai registrar, porque a mente do espírito, ele leva como uma câmara fotográfica os seus últimos momentos. Se estava na praia, se estava na areia, onde ele estava, se ele estava na cama, ele lembra aquilo assim, ó, rapidamente. O médium não fica olhando para uma mensagem, pensamento, e fica lá parada 10 minutos. Não existe isso. Ele passa como um relâmpago na mente do médium, assim. O médium vê e já tirou. Não fica o médium querendo ficar olhando para uma coisa que já passou. Te mostra como uma fotografia rapidamente e desaparece. E vem a próxima etapa. Então, tudo isso nos prepara para uma situação mediúnica. Sempre nós podemos ver e registrar. Isso é importante que nós saibamos que nós temos a capacidade de ver. Manter o espírito em equilíbrio. Quem deixa o espírito em equilíbrio é o médium. Porque é o médium que fala para o espírito, fica quieto, para de falar, para de bater, ouve, respeita o teu local, o teu ambiente, aqui você não faz bagunça. Aquieta. É igual mãe falando para o filho, fica quieto agora, ouça. Então, é este um efeito moral que o médium precisa ter, quer na sua casa, quer nos trabalhos do centro espírita. Então, se o espírito quiser xingar, falar nome feio, bater e agredir, o médium deve conter ele, o médium, porque o médium é um intérprete. Ele está observando e falando o que está acontecendo. As expressões, atitudes, trocando-a por outras expressões, tais como: estou com vontade de te xingar, mas ele já está xingando. Se eu pudesse, eu te bateria. Ele já está com vontade de fazer arte, e se eu pudesse, eu faria isso. Por que ele não pode? Porque o médium não deixa. Quem não deixa ele bater, quem não deixa ele gritar, quem não deixa ele xingar é o médium.
É o médium que não transmite, fala do espírito. Então, quando esse médium não tem esse preparo, ele grita, ele xinga, ele levanta, ele faz um escarcéu. Por quê? Porque ele quer fazer o que o espírito quer fazer. E por que que as reuniões mediúnicas devem ser tranquilas, calmas e serenas? Porque o médium contém o espírito. Somos nós que fazemos essa melhora, o progresso do espírito. Então ele entra todo raivoso, bravo, chiriquento, e à medida em que o médium vai orando, vai trabalhando a equipe do médium, ele aquieta, ele serena, ele fica mansinho. Outra coisa que espírito não gosta, principalmente espíritos maus, é falar em nome de Deus. Falar em nome de Deus dá acho que toca a consciência dele, dos 10 mandamentos, do porquê que ele está na Terra. Então, quando se fala para o espírito em nome de Deus, o espírito ressente muito. É uma experiência gratificante. Como tomar atitude? Se o fluido for de ódio, raiva, ciúme, depressão, dominação, cansaço, dor, medo, são sensações. Então, se o médium tem medo, aquele espírito está com medo. Se o médium entra numa depressão, é um espírito depressivo. Se o médium entra naquele estado de poder, eu que mando, eu sou aquilo, sou aquilo. Então, é esse poder, é isso o médium recebe. O espírito exala como um perfume, exala o que ele pensa. E nós absorvemos, como absorvemos um perfume. O cheiro de uma comida que está lá na cozinha, está lá no restaurante. E você absorve. É igual o cozinheiro, ele cozinha, chega perto de você, está cheirando cebolinha, cebola e alho. Ele nem comeu, mas ele está cheirando. Você chega perto dele, está cheirando. Igual você vai andar na fumaça. Vai lá, passa na fumaça. E você vai chegar, você não absorveu o cheiro da fumaça. Vai ver que a fumaça vai ficar no seu cabelo, na sua roupa. Então, você tem que entender que espírito não entra, nós absorvemos essas informações. É isso que se chama incorporação. E quando esse espírito está nessa situação, o médium deve iniciar a autolimpeza fluídica imediata com a sua equipe de trabalho. Colocá-los na bacia da higienização. Eu quero falar na palavra bacia, porque os espíritos orientadores, eles dizem o seguinte: quando nós criamos termos para criar uma fala, criar uma coisa assim extraordinária, nós partimos para ilusões. Ilusões. Então, quanto mais simples um orientador falar, é melhor. Porque uma bacia é um lugar de lavar, é um local que você lava, limpa. Você limpa alface, você limpa arroz, você limpa a roupa. Há tanta coisa em forma de bacia. O importante é que faça uma limpeza. O importante é limpar, é retirar a sujeira, é retirar o fluido ruim, mórbido, infeliz, todas as situações infelizes do espírito. É para isso que o médium tem que ter um conhecimento, porque a hora que ele coloca na bacia toda aquela equipe de trabalho na regeneração, vão estar trabalhando com fluidos regeneradores. É como um banho de regeneração, um banho de alta limpeza, um banho de infecções, tirar a sujeira do perispírito. É esse o objetivo, para poder levar para uma colônia espiritual. Porque não tem como nós, médios, pegar um espírito sujo, imundo, e chegar com ele e desatarrachar o espírito dentro de um hospital, de um pronto-socorro, todo sujo. Nós temos que, pelo menos, ter a delicadeza de limpar para não infectar com vírus e bactérias um local de trabalho. Então, o médium tem que ter esse conhecimento, que ele tem que limpar. Então, eu só tenho que explicar de uma maneira simples. Coloca na regeneração, na redenção, coloca na lama astral,
para que o espírito possa expurgar aquela sujeira, para você não levá-lo, ele na condição que está, para uma colônia espiritual. Esse é o único objetivo desses locais de regeneração, consolação, que nós estamos trabalhando. A sensação está no corpo do médium. O médium vai dar ordem e comando até o final. Se for uma falange, o médium aumenta a sua equipe. Então, se você vê que o espírito tem uma falange, você evoca toda a sua equipe de trabalho. O sistema muda na hora. Você entra também com a sua falange de defesa, toda a falange de ataque, toda a equipe de trabalho. Então, é diferente atender um espiritinho, como atender 10, 20 sem espírito. Vai ter uma necessidade de uma mudança local e ambiental. E é isso que nós temos, que é um conhecimento. Então, é o médium que dirige todas as ações. Buscar sempre energias vitais de animais e ectoplasmáticas. Quando eu estou incorporada, o espírito está usando a minha vitalidade, a minha saúde. Então, eu estou doando para ele a minha vitalidade. E essa vitalidade, se for um trabalho muito longo, eu vou perdendo a minha vitalidade. Eu vou ficando enfraquecida com a minha vitalidade. Às vezes eu não consigo, eu vou ficando fraca, mole, vou estuando, vou me acabando, perco o fluido e não auxilio o espírito. O médium tem que ter consciência que ele precisa das energias ectoplasmáticas, que ele vem para ele poder auxiliar a ele e a entidade. Porque, caso contrário, nós vamos ficar cansados, desnutridos, acabados, com uma intoxicação muito grande daqueles fluidos. Então, o médium tem que ser vital, forte, saudável, tem que ter uma saúde espiritual. Eu estou falando isso porque nós, médios já dos 77 anos, nós temos que entender que a fortaleza tem que ser espiritual, né? Porque o corpo vai ficando velho, não adianta, o corpo fica velho. Não tem como nós deixar esse corpo novinho, bonitinho. Mas eu posso ter uma vitalidade, uma força espiritual para poder trabalhar com esses espíritos doentes, enfermos, caídos e combalidos. Ok? Ela vai refletir no meu corpo. Mas eu tenho que estar de forma preparada, na invisibilidade, para trabalhar. Na incorporação, nós médios nos sentimos duplo. Ora sou eu, médium, que estou observando os fluidos, e ora sou eu que estou observando o fluido do espírito. Então, o médium percebe e olha, percebe e volta. O médium pode fazer toda essa modificação. Só que o médium tem que entender que não é que ele perdeu a sintonia, ele pode voltar na sintonia. Porque quando os espíritos querem nos fazer não nos tocar eles se afastam. Eles se afastam e deixam nós no vácuo. Mas eu posso, como médium de incorporação, daqui eu sei que o espírito está aqui ligado a mim, e eu posso sair daqui do lado desse espírito e ir lá na falange dele, trabalhar com a minha equipe, trabalhar com os meus protetores e dar a ordem do que precisa ser feito com aquela falange daquele espírito e retornar novamente próximo da entidade. Porque meu espírito é livre. Ele está cativo ali, naquele momento, naquele círculo de vibrações de cura. Então, eu médium, faço a expansão do meu perispírito e eu vou lá.
ir lá e falar, olha, vamos recolher aqui, vamos retirar, chamo tal equipe, outra equipe, vamos levar esses espíritos para este local e vamos assistir, vamos amparar, para posteriormente levar para uma colônia espiritual. Então, o médium tem que ter essa agilidade. Está difícil, ele tem que tomar medida. Não está certo, ele tem que modificar. Então, é assim que ocorre nosso trabalho mediúnico. O médium é livre para o comando externo e retornar à mente do desencarnado novamente. Então, tudo isso o médium tem que saber antes, porque se caso acontecer, ele já sabe como que ele vai se comportar, porque ele já foi orientado, já foi avisado como deve ter essa postura. Esta ação é fundamental, é a concentração. Por quê? Eu me concentro no espírito aqui e eu vejo. Eu me concentro no espírito lá naquela fala. Eu me concentro na minha casa, eu me concentro no meu filho, eu me concentro na minha dificuldade. Então, eu me desloco meu espírito para determinado fim. E aí eu realizo. Observar com a mente, evidência mental ou intuitiva. Também a orientação dos protetores e do anjo de guarda. Que às vezes nós estamos dispersa, trabalhando com a entidade, então vem um protetor e fala assim, Araci, ele tem uma falange. Pronto, eu entendi que eu preciso me deslocar imediatamente para prestar esse socorro. Então, os protetores, a equipe de trabalho, eles podem nos avisar da dificuldade, da problemática, do que nós tivemos para fazer. Aproxima-se do bem, procure com decisão a bondade e virá iluminar o seu caminho. Então, somos isso que nós temos que fazer. Eu vou fazer uma prece de doutrinação, ok? Uma prece que, se eu tiver uma entidade próxima de mim, qual vai ser a minha postura adiante desse trabalho? Então, eu tenho que ter a minha casa organizada, meu espaço, meus protetores, eu tenho que ser uma pessoa, como se diz, ponderada, equilibrada, saber que eu posso contar com a minha equipe de trabalho em algumas situações difíceis. Se você tiver uma situação difícil, você pode chamar a sua equipe de trabalho e saber como você deve chamar. Eu chamarei várias equipes de trabalho. Por quê? Sem preconceito. Porque Kardec coloca na viagem espírita, o médium é livre para carregar sua religião. E que doutrina espírita não é religião. Ela é uma forma de educar e preparar os médiuns, indiferentemente da religião que ele esteja. Só que quando ele está no centro espírita, ele não põe a religião dele. Ele pode rezar em profundo silêncio para a sua religião e chamar suas equipes de trabalho. Mas ele não vai tomar nenhuma atitude de qualquer religião. O centro espírita fica num local neutro religioso, para que todos os médiuns de qualquer religião possam estar junto de nós. Talvez vocês vão ouvir alguma prece que não estão muito acostumadas, mas vão aprender comigo que a doutrina dos espíritos, ela é para atender todos os espíritos, indiferentemente de crença ou religião.